Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Hoje nós iremos falar um pouco mais sobre esses equipamentos aqui. Os equipamentos de refrigeração do sistema inverter. O que nós temos aqui é um ar-condicionado de janelas, o ACJ inverter. E o que nós temos aqui é um ar-condicionado split inverter. Mas o sistema inverter já não está mais só nesses dois equipamentos ou nessas duas linhas de equipamentos. O sistema inverter, atualmente, já está presente na geladeira, no freezer, no bebedouro. O sistema inverter já está presente no balcão de frios, no expositor de laticínio ou de refrigerante de supermercados, farmácias, padarias, nas câmeras frias. Então, é uma realidade que a cada dia se agiganta, a cada dia se aproxima e cada vez mais requer de nós, técnicos, refrigeristas, profissionais dessa área de manutenção, o conhecimento dessa tecnologia, saber trabalhar com esses equipamentos, conhecer a eletrônica voltada para esse tipo de atuação, para esse tipo de equipamento. Qual é a nossa realidade hoje? Olha, a grande maioria dos nossos profissionais que estão no mercado trabalhando fizeram seus cursos de refrigeração nos equipamentos passivos, chamados equipamentos passivos. Aprenderam no ar-condicionado split, aprenderam na câmara fria, aprenderam a trabalhar com esse sistema onde o compressor é controlado por corrente alternada, funciona por corrente alternada e tem apenas duas condições possíveis: arma e desarma, liga e desliga, através de um chaveamento feito pela unidade evaporadora dentro do ambiente. Então, lá na unidade evaporadora, você tem uma pequena placa eletrônica, existem dois sensores atrelados a essa placa. Um sensor chama-se sensor de temperatura do ambiente, que geralmente fica exposto na frente da serpentina da evaporadora, recebendo a pulverização que é expelida pela turbina da evaporadora por entre as serpentinas e as aletas da evaporadora, e um sensor preso a uma serpentina, chamado sensor de degelo, que monitora o fluido refrigerante em forma de vapor de baixa pressão e de baixa temperatura, já dentro da evaporadora, e através desses dois sensores a plaquinha eletrônica liga e desliga um relé, que aciona ou desativa o compressor que fica na parte externa do ambiente. Mas mesmo com essa tecnologia tão simples, mesmo com essa pequena interferência eletrônica, grande parte dos nossos profissionais, quando encontram problemas nessas placas eletrônicas da evaporadora, ou substituem por uma placa universal ou simplesmente condenam a unidade evaporadora. E mesmo os que substituem a plaquinha, uma plaquinha como essa aqui, que é quem faz esse controle,
Mesmo quando encontram uma plaquinha como essa, substituem por uma placa universal e, na maioria dos casos, até para fazer a ligação básica, mínima aqui, encontram grande dificuldade, acabam fazendo ligações completamente tortas, perigosas, pelo limite, pela limitação do conhecimento no tocante a isto aqui, a eletrônica, aos componentes eletrônicos, ao funcionamento de cada coisa aqui. Imagine agora num sistema como esse, no sistema inverter. Aqui nós temos um aparelho ar-condicionado de janelas inverter. O compressor desse aparelho agora não funciona mais ligando e desligando, como é o caso do compressor convencional, rotativo, do ar-condicionado de janela convencional. Ou como o compressor rotativo, convencional, passivo, em corrente alternada do ar-condicionado split. Esse compressor agora trabalha com processos de aceleração e desaceleração. Não desliga mais. Vai ser ligado no instante inicial, quando se usa o controle remoto e de dentro do ambiente aciona-se o aparelho pela unidade evaporadora, e só terá seu desligamento quando o aparelho, novamente pelo controle remoto, é totalmente desligado. Fica agora a oscilação de aceleração e desaceleração, mas não é apenas isso. Tem os controles todos que são feitos a partir dessas placas eletrônicas. Então aí, no caso como ar-condicionado split, que é essa plaquinha aqui, nós temos apenas dois sensores. O sensor de temperatura do ambiente e o sensor de degelo. No caso de um aparelho como esse aqui, que é uma placa de ar-condicionado de inverter, aqui nós teremos sensor de temperatura do ambiente e sensor de degelo, lá dentro da unidade evaporadora, enviando informações para aqui. Essas informações não ficam restritas à placa da evaporadora como fica o ar-condicionado split. Mas aqui também existem muitos outros sensores. Aqui nós teremos sensores de pressão de fluidos, chamados pressostatos. Aqui nós temos sensores de temperatura do próprio compressor, chamados termostatos. Esses sensores podem estar ligados a módulos, como esse aqui, o módulo IGBT, que além de controlar o compressor, além de criar aqui 3 linhas de alimentação, chamadas U, V e W, ele também monitora muitas outras questões relacionadas com o aparelho. Então, velocidade de rotação do compressor, tem um sensor de rotação para determinar a rotação, o nível de rotação e o estágio de rotação do compressor. Frequência da tensão aplicada no compressor pelas 3 linhas de alimentação. Tem um sensor aqui. Temperatura, como eu já falei, do próprio compressor, interna do compressor, tem sensor aqui. Pressão interna, alta temperatura, vapor de alta temperatura, líquido de baixa temperatura, tudo isso são sensores nesse equipamento que são controlados, que acabam trazendo seus resultados para cá ou partem daqui essas informações para que o sistema inteiro possa funcionar. Isso em qualquer aparelho do sistema inverter. Isso vai ser assim agora no ar-condicionado split, nesse aqui, no ar-condicionado ACJ, na geladeira, na freezer, no balcão de frios, na câmara frigorífica, no bebedouro. Onde o sistema for inverter, é dessa forma que é feito o monitoramento de todas as funções
do equipamento através de um circuito eletrônico de uma inteligência artificial eletrônica. Então veja, o nosso técnico refrigerista que aprendeu refrigeração lá atrás, apenas baseado no compressor, no fluido refrigerante, na pressão da linha de alta, na pressão da linha de baixa, na ligação elétrica do sistema, seja em redes monofásica com fase e neutro, seja em rede bifásica com fase, fase e neutro, no caso linha 1, linha 2, 127 volts e neutro. Vamos partir para as câmeras frias, rede trifásica, comandos elétricos. Aprendeu lá a trabalhar com as linhas R, S e T em corrente alternada. Mas em nenhum momento esses sistemas a que nós, eu, você, todos nós que estamos no mercado, aprendemos lá atrás, converge para a tecnologia inverter, que é quem controla todos esses circuitos com todas as suas funções. E aí agora nós criamos três situações. O técnico refrigerista, que sabe trabalhar com refrigeração até o momento em que o aparelho tem isso aqui, como é o caso desse aparelho que está aqui atrás de mim, ou do ar-condicionado de janelas que está aqui, ou como eu falei, do freezer, do bebedouro, do gelágua ou da câmara fria. Chegou ali, deixou de existir o profissional, porque falta o conhecimento agora do quê? De eletrônica. Falta o conhecimento sobre capacitores, transformadores, relés, bobinas, induzidos, circuitos integrados, transistores, resistores, diodos, clock, circuitos de clock, frequência, oscilação. Aí é preciso você que está no mercado, que é um profissional refrigerista, que tem sua clientela, se aperfeiçoar aqui, aprender aqui. Porque mais cedo ou mais tarde, mesmo que você agora não queira fazer, ache que não é preciso, entenda que com o que você tem dá para você trabalhar, inevitavelmente, daqui mais 4, 5 anos, você não terá absolutamente mais espaço no mercado de trabalho. Essa é a realidade. Então, é preciso vir para cá. É preciso chegar aqui. E aí, como é que estamos nós hoje? Nós, profissionais de refrigeração, trabalhando aqui, no sistema inverter, para qualquer que seja o equipamento. Estamos assim. Quando não temos um curso na nossa região, nós recorremos à internet e compramos um curso em vídeo para podermos aprender aqui o sistema. Isso dá bases para a gente trabalhar aqui? Não, não dá. Mas por que não dá? Porque dessa forma, em muitas situações, não são todos os casos, mas em muitas situações, você está se comportando como um mestre de obra que decidiu construir uma casa ou um primeiro andar sem fazer alicerce. Então você vai se tornar muito bom nessa placa. Vai chegar um vídeo, vai te mostrar uma placa, vai ser desenhado um esquema para você, vai ser dado um caminho, de forma que aquela placa usada, aquele projeto adotado, aquele estudo feito daquela maneira, vai fazer com que você acredite que você tem totais condições de dominar uma placa como essa. Porém, quando você chegar no outro aparelho, você verá que nada daquilo que você estudou, mas absolutamente nada, nada. O esquema que você leu, o desenho que você viu, a informação que te foi passada, a instrução que te foi dada, você verá que você não consegue aplicar na outra placa que está diferente.
Se você não acredita no que eu estou te falando, faça a experiência e comprove você mesmo. E você sabe por quê? Porque você aprendeu por cima, olhando de cima, sem a base. É para ser feito ao contrário, é para olhar de baixo para cima e entender cada coisa nos seus mínimos detalhes para você ter condição aí sim de chegar em qualquer tipo de placa, em qualquer tipo de equipamento. Vamos imaginar a placa condensadora como essa aqui ou qualquer outra de um sistema de refrigeração de um ar-condicionado split inverter. Vamos imaginar uma placa como essa aqui, do ar-condicionado ACJ. Mas vamos pensar agora na placa de potência de uma dessas geladeiras novas, recentes agora. Vamos pensar na placa de potência da máquina de lavar. Pois bem, sem o conhecimento do princípio de funcionamento de cada coisa, é impossível você ter sucesso em qualquer reparação de qualquer um desses equipamentos. Você pode até fazer um. Mas assim que surgir uma dificuldade mais forte, que requer um conhecimento mais aprofundado, você parou ali e não terá mais condição de avançar. E aí? Como é que se faz, então, para que você, estudando numa placa como essa, possa ser capaz de fazer essa operação agora em qualquer outra placa, mesmo que ela tenha um layout completamente diferente desse que está aqui, ou desse que está aqui, ou desse outro que está aqui. Isso aqui é uma placa de evaporadora do sistema inverter. Só para você ter uma ideia, isso aqui é uma placa de unidade evaporadora do sistema split convencional. E isso aqui, com tudo isso aqui que você está vendo, é uma placa de unidade evaporadora de um sistema inverter. É possível consertar aqui e aqui. É possível fazer o curso para aprender aqui, consertar qualquer uma dessas placas aqui, mesmo que ela seja completamente diferente do que está aqui. E é possível também consertar aqui. Mas não estudando apenas nessa. Se eu estudar apenas nessa aqui, com a quantidade de componentes que você está vendo aqui, e vier praticar nessa aqui, com componentes de potência de um lado e componentes SMD do outro, qual é a chance que eu tenho de reparar essa placa? É isso que eu estou querendo fazer com que você entenda. Agora, existe um método para que eu possa estudar nessa placa aqui ou em qualquer outra. Eu estou repetidamente usando essa aqui porque estou com essa na mão, mas poderia ser qualquer uma. Existe uma maneira de eu estudar nessa placa aqui ou em qualquer outra placa e agora aplicar em qualquer tipo de placa, de qualquer natureza e encontrar o resultado satisfatório, mesmo não tendo os mesmos componentes aqui? Existe. E como é isso? Primeiro, você precisa aprender quem são os componentes eletrônicos utilizados na tecnologia inverter. É a primeira coisa que você precisa aprender. Ah, eu não sei eletrônica. Eu nunca usei um multímetro. Eu não sei para onde vai. Eu não sei o que é um capacímetro. Eu não sei o que é um multímetro digital. Eu não sei o que é um multímetro analógico. Eu nunca fiz uso de um ferro de solda convencional. Eu não sei usar uma estação de ar quente. Eu nunca pratiquei solda numa placa como essa aqui. Eu não me arriscaria a tirar nenhum componente desse aqui, até porque eu não conheço nenhum, não sei o que é, muito menos um integrado como esse aqui, ou qualquer componente pequeno. Mas imagine um curso que primeiro vai ensinar a você cada componentezinho que é. Então começa assim. Primeiro você vai entender quem são os componentes eletrônicos do sistema inverter. Então, desde a entrada da tensão alternada, aqui, então, a entrada da tensão alternada, onde entra?
Quem são os componentes eletrônicos que recebem essa tensão? Qual é o comportamento que cada componente eletrônico responsável por receber essa tensão assume quando ele é energizado? Quando essa tensão passa aqui, que é filtrada por esse circuito que recebe os componentes da corrente alternada, para onde vai agora essa tensão filtrada? Qual é o próximo passo a ser dado a partir daqui? É uma retificação? Vai ter uma filtragem? Tem uma estabilização? Afinal de contas, está sendo aplicado numa placa como essa, aqui, olha, eu estou tocando, uma tensão de 220 volts, ou aqui, ó. Pois bem, ou 110, ou 380 volts, se for um equipamento trifásico. Mas essa tensão que está sendo aplicada aqui passa por quais caminhos para que esse integrado que você está vendo aqui possa receber uma tensão de 3,3 volts, de 5 volts, de 12 volts. Afinal de contas, como é que entra aqui uma única tensão, 220 volts, 110 volts, 310, 380 volts no caso da rede trifásica? E essa placa entrega a esta outra aqui, você está vendo que tem aqui os módulos, as 3 fases para o compressor. U, V e W em corrente contínua e com frequência diferente. Só é possível você chegar a resultados como esse estudando o caminho, percorrendo o caminho. Olha, eu já trabalho com refrigeração desde 2009. Eu sou técnico em eletrônica, em eletrotécnica, em eletroeletrônica, sou técnico em manutenção e suporte em escolas técnicas, sou professor há mais de 25 anos, trabalho com refrigeração, me dedico à refrigeração desde 2009 e desde 2011 eu tenho site na internet e cursos na internet explicando, ensinando e preparando pessoas para trabalharem com todos esses sistemas, inclusive com esse aqui, com o sistema inverter. Mas sabe como é o meu processo de curso? Então, eu primeiro, quando o aluno decide fazer um curso comigo, a primeira coisa que eu faço, a primeira providência que eu tomo, é conhecer o nível de conhecimento que o aluno tem. Então, o aluno chega para mim e diz: professor, eu quero fazer um curso de placa inverter, mas eu não sei refrigeração. Eu não sei o que é linha de alta, não sei o que é linha de baixa, eu não sei o que é compressor, eu não sei o que é evaporador, eu não sei o que é fluido refrigerante, eu não sei o que é um manômetro manifold, eu não sei nada sobre refrigeração, não sei o que é uma válvula de serviço, não sei o que é uma válvula Schrader. Então eu ensino tudo isso para ele. Sabe por quê? Porque se você que está assistindo o meu vídeo pretende aprender a consertar isso aqui, e você não sabe quais os trabalhos que são feitos a partir disso aqui, acredite, eu particularmente acho que você não vai ter muito sucesso. Não vejo, no meu ponto de vista, como professor e há tantos anos trabalhando, eu não vejo, sinceramente, como um profissional pode se desenvolver aprendendo a isso aqui sem conhecer o trabalho que isso aqui faz. Então, para começar a consertar uma placa como essa aqui, no mínimo, eu preciso saber como ela trabalha. Esse é o primeiro ponto. Então, quando o aluno chega para mim, professor, eu quero fazer o curso de placa inverter, a primeira pergunta que eu faço para ele, eu digo: olha, você sabe refrigeração? Professor, eu sei refrigeração. Sabe trabalhar com ar-condicionado split? É capaz de trocar um compressor de uma geladeira, de um freezer? Sabe o que é filtro, secador, tubo capilar? Conhece sobre compressores? Sabe tirar um compressor, substituir por outro? Conhece fluido refrigerante? Conhece pressões? Sei trabalhar com tudo isso. Aí eu preparo um programa de curso para ele consertar aqui, ó, as placas de qualquer tipo de equipamento.
Não, professor, eu não sei nada sobre refrigeração. Digo, olha, então você vai fazer o teu curso, mas eu vou ensinar paralelo com isso aqui, todas essas coisas. Porque como é que vai chegar uma placa como essa, para você consertar, se você, olha, vai chegar um módulo como esse aqui, que faz parte dessa placa aqui. Aí você sabe, aprendeu que isso aqui é um módulo IGBT, que é esse módulo quem alimenta o compressor. Mas afinal de contas, você sabe o que é um compressor BLDC? Você sabe o que é uma unidade evaporadora? Como é que funciona a turbina de uma unidade evaporadora? Como é que funciona o eletroventilador exaustor de uma condensadora? Então, como é que você pode ser técnico em eletrônica para consertar um equipamento como esse aqui se você não conhece como ele se comporta, como ele trabalha, o que é injetado nele a nível de informações de tensão e de corrente e o que é subtraído dele para dar funcionalidade às outras etapas do circuito. Então, primeiro, precisa-se saber disso. Depois que se vence essa dificuldade, aí vamos estudar agora componente por componente. Sim, você precisa olhar para uma placa como essa aqui e saber tocar o dedo em cima de qualquer componente aqui, não importa o tamanho que o componente tenha. Você precisa saber quem é aquele componente, o que aquele componente está fazendo ali, quais os defeitos que aquele componente pode apresentar e, em função do defeito apresentado, qual o sintoma adiante que aquele componente pode apresentar no circuito. Porque existem circuitos de entrada e circuitos de saída, né? Input, output. Depois que você sabe tudo isso, depois que você consegue analisar uma placa como essa aqui visualmente, olhar para qualquer componente, tocar no componente e saber quem ele é, o que ele está fazendo ali, quais os defeitos que ele pode apresentar ali e quais os sintomas no circuito em função do defeito apresentado, aí vem as duas últimas partes aqui. Agora você tem que aprender como é que testa cada componentezinho desse aqui sem tirar absolutamente nenhum do circuito. Você tem que ser capaz de chegar numa placa como essa aqui, ó. Componentes SMD minúsculos, alguns aqui só dá para ser lido com auxílio de uma lupa potente ou de um microscópio. Mas você precisa saber testá-los dentro do circuito, um a um, sem tirar absolutamente nenhum do circuito e saber identificar em meio a todos eles o componente defeituoso. Mas isso ainda não é o bastante. Depois que você passa por todo esse processo e já é capaz de fazer essa identificação e de fazer esses testes, vem a parte crucial aqui, saber tirar e saber colocar outro no lugar, sem danificar a estrutura da placa. Porque, olha, o componente eletrônico como esse aqui, capacitorzinho eletrolítico que eu estou tocando nele, identificar, saber quem ele é, o que ele está fazendo aqui, como é que ele pode ser colocado na placa, como é que ele pode ser tirado daqui. Isso é fácil. Difícil é tirá-lo da placa, colocar outro no lugar e não danificar a estrutura da placa. Porque aqui existem trilhas que são até 3 vezes mais finas que um fio de cabelo humano. E se você facilitar na remoção ou na recolocação de um componente como esse aqui, você danifica a estrutura da placa e já está perdido o projeto todo. Porque o componente você pode subtrair de qualquer outra placa, de qualquer outro equipamento doador e colocá-lo aqui. A placa base, você só tem uma única chance. E só pode acertar, não pode errar. Se errar, está perdido a placa. Agora, depois de todas essas explicações que eu dei aqui para você, aí eu te faço um questionamento.
É possível, mesmo que você já tenha conhecimento em eletrônica, você desenvolver um projeto desse e chegar a dominar uma placa dessa de qualquer um desses equipamentos que eu citei aqui com um curso rápido? Não. Você precisa estudar pelo menos 5 meses, pelo menos, seguindo um roteiro, um passo a passo, sem pular etapa nenhuma. Você precisa dividir o circuito, pegar uma placa como essa aqui, dividi-la em blocos. Uma placa como essa aqui, ela pode ser dividida em 20 blocos. E é assim que eu ensino. É 20 blocos para aqui, 20 blocos para aqui, ou para qualquer uma placa. São 20 blocos, chama-se diagrama em blocos. Então vamos dividir, vamos separar a placa em 20 etapas. Desde a entrada da tensão alternada até o resultado final, a resposta final do equipamento funcionando. Cada uma dessas etapas, vamos agora atribuir 2 aulas a ela. Então você tem 40 aulas. 40 aulas para aprender a consertar uma placa como essa aqui, ou uma placa como essa aqui, ou uma como essa aqui. Serão 20 aulas em vídeo, com pelo menos 5 GB de vídeo. 5 GB cada uma, no mínimo. Depois de compactado, depois de processado e pronto para você assistir. E mais uma aula em PDF. Ou seja, você tem que assistir ao vídeo inteiro da aula e haverão situações em que precisa assistir uma vez, 2 ou mais. Entendeu tudo que está sendo dito ali no vídeo? Você agora vai para a aula em PDF para você complementar a aula que você acabou de assistir. Porque nem tudo pode ser dito em vídeo, não é possível expor todas as informações em vídeo, esse vídeo ficaria interminável. Então você tem a aula em vídeo com os tópicos importantes que você precisa conhecer, a aula em PDF com o resumo detalhado da aula, os desenhos, as fórmulas, tudo que precisa, as informações, os cálculos para você saber fazer cada coisa. Mas você também ainda precisa ter com você, onde você estiver, uma placa como essa, ou como essa aqui. Algumas placas são separadas, você tem a parte de potência, como é o caso dessa aqui, e a parte de chaveamento e de frequência, como essa aqui. Outras é conjugado numa placa só. E você precisa ter a placa da evaporadora, que é a comunicação, elas se comunicam. Então basta uma placa de condensadora, uma placa de evaporadora, os materiais, então precisa de um ferro de solda convencional, vai precisar de uma estação de ar quente, os materiais orientados, devidamente orientados, para que você possa assistir a aula em vídeo, para que você possa ler a aula em PDF, depois você possa vir para cá efetuar a prática exatamente dentro da aula que você está tendo. Mas isso ainda não é tudo. Você precisa ter o smartphone na mão e o WhatsApp para estar em contato com o professor quantas vezes for preciso durante o dia ou durante a semana. Professor, fiz aqui, não deu certo. Professor, medi aqui, não bate com o teste que o senhor me explicou. Professor, eu fui tentar fazer aqui e aconteceu esse fenômeno aqui. Professor, estou tentando colocar o componente e não consigo, estou tentando tirar e ele não sai. Conversando com o professor. 5 meses. 5 meses. Aí eu te garanto que não importa qual seja o teu grau de dificuldade, você aprende. E você vai ser capaz de trabalhar com os equipamentos de refrigeração do sistema inverter. De outra maneira, eu não vou dizer que você não aprenda.
Tem pessoas que têm muita facilidade para pegar as coisas rapidamente. Tem outras que têm um grau maior de dificuldade. Mas da maneira como eu te expliquei aqui, da forma como eu estou te falando, seja qual for o teu nível de desenvoltura para aprender essas coisas, você vai aprender sim. Porque além do conhecimento técnico, você também tem o conhecimento dado de forma humana, direta, o feedback com o professor. Então você vai estar fazendo a tua prática ali, mas psicologicamente você sabe que tem alguém do outro lado da linha esperando para te atender se você precisar de ajuda. Olha, eu sou o professor Seba, professor Sebastião, eu sou pernambucano, sou de Recife. Como eu já falei nesse vídeo, sou professor já há mais de 25 anos em escolas técnicas. Já desde 2009 me dediquei a trabalhar com sistema de refrigeração. Então eu sou professor por aqui em refrigeração linha branca, em câmeras frigoríficas, balcões de frios e laticínios. Em toda essa área eu trabalho com refrigeração e também com o sistema de refrigeração inverter. Tenho o meu curso na internet. Lá no início desse vídeo eu deixei para você as minhas informações, o meu site, o meu contato de WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo. Nosso DDD aqui é 81. E eu terei muito prazer em lhe conhecer, em conversar com você e tirar suas dúvidas sobre isso aqui, que eu sei que se você chegou nesse vídeo, se me ouviu até aqui, é porque certamente você está procurando informações, está querendo mais informações e se sentir mais seguro a respeito das informações sobre essa atividade. Não deixe para amanhã, não espere acontecer. É inevitável e daqui a pouco você vai ver que sem o conhecimento dessas coisas vai ficar muito difícil trabalhar. Então entra em contato comigo, você vai falar diretamente comigo. E se for fazer um curso comigo, é comigo, eu conversando com você, eu irei te ensinar. Então, mais uma vez, olha, quero lhe agradecer a você que chegou até aqui. Eu tenho outros vídeos também falando sobre o sistema inverter na internet. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir algum deles, mas de qualquer maneira, mais uma vez, muito obrigado, viu? Estou por aqui, deixei, como eu lhe disse lá, minhas informações e vai ser um prazer muito grande conversar com você.